Vejam só que coisa engraçada. O mesmo PT que deu asilo a um terrorista criminoso, no caso Cesare Battisti, o mesmo PT que deu indulto a José Dirceu, um dos maiores mentores da corrupção lulopetista, é o mesmo PT que hoje entra com uma ação contra o indulto do presidente Bolsonaro, que deu perdão presidencial a Daniel Silveira. E aí quando você senta para ver os crimes e comparar, fica a pergunta: que moral tem o PT para fazer tal ação? Na verdade, nenhuma, nem vergonha na cara. Agora, quando eu disser o nome do senador, gente, que entrou com a ação, vocês vão lembrar dele de uma outra ação, também absurda. Sou Fagundes, 22 de abril de 2022. Olha só. PT apresenta projeto no Senado para derrubar graça constitucional concedida a Bolsonaro, concedida por Bolsonaro a Silveira. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente. E não esquecendo, né, live política amanhã, todos os sábados, e amanhã sábado às 21 horas. Vem pra cá porque nós vamos ter muito o que conversar. O senador Fabiano Contarato, ex-senador da Rede, lembram dele, gente? Pardais. Bolsonaro queria acabar com os pardais e foi esse mesmo camarada que entrou com a ação contra o fim dos pardais, para que você continue pagando multa. Vê só, esse cara, o PT, faz parte do PT, o mesmo PT de Lula que disse que tem pena dos bandidos que roubam celular, o mesmo PT que falou em desencarceramento, o mesmo PT que deu a tal da visita íntima pros caras, o mesmo PT que deu a tal da audiência de custódia para o bem-estar do bandido, é o mesmo PT que hoje é contra o indulto de Daniel Silveira. Absurdo, estranho, esquisito, mas é PT. O senador Fabiano Contarato, PT, apresentou nesta sexta-feira, 22, um projeto de decreto legislativo, PDL, para derrubar a graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Primeiro ponto aqui, gente, esse ato é ilegal. Você vê, os caras culpam Bolsonaro de uma ilegalidade, mas para fazer algo contra Bolsonaro precisam praticar uma ilegalidade. Aí dá para você entender quem é que está, né, atuando na ilegalidade. Ao conceder graça a uma pessoa condenada no dia anterior pela Suprema Corte do país, o presidente da República afronta diretamente esse princípio basilar que sustenta, ao lado de outros princípios constitucionais, a democracia brasileira, afirma Contarato. Aí é estranho, né, gente? Porque ele fala que Bolsonaro afrontou os princípios que baseiam a Constituição, a democracia aqui. Só que o detalhe é que esse princípio no qual ele está defendendo ultrapassou faz tempo a linha do respeito à Constituição. O próprio ato, o próprio inquérito em si é inconstitucional, caramba. O próprio regimento do STF é contrário à ação contra o Daniel Silveira. Mesmo assim eles o fizeram. Você vê que engraçado? É o uso da democracia para defender um ato contra a democracia. E aí quando você aplica a democracia, aí em nome da democracia nós vamos contra a democracia. Vocês entenderam? É isso. Bom, vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD, defendeu o cumprimento da decisão do presidente Jair Bolsonaro, PL, em conceder o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, PTB. O político ressaltou que, certo ou errado, a decisão do mandatário está prevista na Constituição. E aí finaliza a matéria. Então, o que a gente está vendo? Toda a turma da oposição atuando, gente, contra a Constituição. É mais um... Eles acusam Bolsonaro de desrespeitar a Constituição. Ele acusa Bolsonaro de afrontar o STF. Mas a pergunta fica: quem estava afrontando quem? Porque até agora eu fico querendo entender como é que André do Rep sai pela porta
E o gordão do PCC sai pela porta. Vocês estão lembrados dos 3 chefes do PCC na época da Covid? Um foi lá, não, vai pra casa porque a idade, bicho, vai pra casa. O que aconteceu? Colocou tornozeleira, foi pra domiciliar. Deu um pitu, tirou a tornozeleira, enganou todo mundo, vazou. O segundo depois, olha só, depois tiraram o segundo de novo. Poucos dias depois mandaram mais um chefe do PCC pra casa. O cara fez a mesma coisa. Tirou a tornozeleira, deu um pitu, deu um olé e vazou. No terceiro eles resolveram o problema. Disseram, não, cara, desse não vai fugir mais não. Mandaram o cara pra casa sem tornozeleira e sem vigia. Ou seja, não vai quebrar e nem vai fugir, porque não tem ninguém vigiando mais. Esse é o nosso STF, que está criminalizando um deputado por simplesmente criticar e expressar de forma enfática, em tom de bravata, a sua opinião. Opinião essa que então Moraes tem que mandar prender metade dos brasileiros. Metade dos brasileiros tem que ir pra cadeia. E o que a gente vê? Um partido de corruptos, porque, você tem um Lula, cara, dentro do partido, o cara não foi inocentado, mas teve as condenações anuladas. Tá livre, leve e solto. O maior corrupto da história do nosso país está leve, livre e solto. E Daniel Silveira não roubou ninguém, não cometeu um ato de corrupção, não praticou nenhum crime de fato, apenas expressou a sua opinião. Aí esse cara vai preso. Esse cara vai preso. Gleisi fala em criar uma frente de enfrentamento para derrubar, palavras dela, derrubar o governo Bolsonaro. Ela passou o tempo de nós temos que tirar esse governo, nós temos que derrubar esse governo. Ora, isso não é um ataque a uma instituição? Ela está presa, por acaso? O deputado Valdir, em 2006 ou foi 2008, PT, falou em acabar literalmente com o Congresso, com o STF, perdão. Tá preso ele? Não. Então aqui o que a gente está vendo é Bolsonaro restabelecendo a ordem, porque o próprio inquérito já é uma vergonha, já é um ato. Gente, a vítima não pode julgar. A vítima não pode julgar o caso. É como eu citei mais cedo. Você tá na rua, dá uma trombada num carro, o cara vem, passa um sinal vermelho e bate no seu carro parado. Aí você desce, tá no seu direito, você vai lá, fala, não, tem que pagar, o cara, não vou pagar. Você fala, tá certo. Você entra no carro, você vai embora. Quando você chega em casa, tem um documento do oficial de justiça chamando, intimando você pra ir lá, pra vocês decidirem esse negócio. Quando você chega lá no fórum, que você olha pra cadeira do juiz, tá lá o cara que bateu no seu carro. Aí fica a pergunta, você acha que esse cara, o juiz que bateu no seu carro lá no farol, ele vai dar causa ganha a você? Que estava parado respeitando o farol, sendo ele que atravessou? Jamais, cara. É a mesma coisa do STF. O STF é a suposta vítima, se colocou como vítima, porque o Moraes se dirigiu, o Daniel se dirigiu ao STF, então o STF jamais poderia julgar esse caso. E abriu o inquérito sem passar pela PGR, sem passar pelo Ministério Público. O STF não pode fazer isso. E aí o contarato aqui, o rapazinho que hoje você paga a multa do radar por causa desse cara aqui. Você paga a multa dos pardalzinhos por causa desse cara aqui. Aí esse cara vem agora e entra com um discurso bonitinho desse, falando de democracia. A democracia foi desrespeitada por vocês há muito tempo. Na descrição, chave Pix, conta bancária. A gente ajuda o canal, daquela forcinha. Seja um colaborador e um apoiador. Live Play todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá porque o canal Brasil Notícias valoriza o teu comentário. Fui, gente.